Oi, oi! Tô de volta comentando o tema de o uso de agrotóxicos no Brasil. A gente já fez a introdução, pensou até em umas referências socioculturais para colocar na introdução. A gente já pensou em dois formatos de desenvolvimento diferentes e agora a gente tem que fazer a proposta de intervenção. Então, primeira coisa, essa é o tipo de proposta de intervenção em que é mais produtivo a gente começar a pensar nos agentes. O grande responsável governamental pela questão dos agrotóxicos no Brasil é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está submetida ao Ministério da Agricultura. Olhei para o Rodrigo, porque o Rodrigo é professor de biologia, tô com medo de falar besteira do lado dele. Tô falando besteira? Não. Ok, então voltamos à programação normal. Então a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é submetida ao Ministério da Saúde e ela poderia, por exemplo, investir em uma maior fiscalização dos alimentos. Mas além da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente pode pensar em uma ação conjunta entre a Anvisa e o Ministério da Agricultura, que pode aumentar também a fiscalização, mas não dos alimentos em si, mas o aumento da fiscalização das propriedades agrícolas. Só que a gente pode pensar em outros... Fiscalização, já. Tá fiscalização. Oh, meu Deus! Vai virar fiscalização. Melhorou. Então, na hora em que eu aposto numa maior fiscalização, eu tenho que garantir também que esses produtores rurais têm informação. Então, por exemplo, o Ministério da Agricultura pode oferecer treinamento, capacitação desses produtores para utilizarem os agrotóxicos que são legais e da maneira mais segura, tanto para eles quanto para os consumidores. A gente pode pensar também em um outro aspecto, que é a responsabilidade do governo. Além de aumentar a fiscalização e treinar, por exemplo, os produtores rurais, a gente pode pensar que o Ministério da Saúde, via Anvisa, por exemplo, pode informar os consumidores. E aí eu posso informar os consumidores sobre um monte de coisa importante. Por exemplo, os consumidores precisam saber do risco de utilizar alimentos que foram contaminados por agrotóxicos em excesso ou agrotóxicos ilegais. Eu posso também informar os consumidores sobre como perceber, como tentar pesquisar quais são os produtores mais responsáveis. E posso até mesmo ensinar a população brasileira a como higienizar os alimentos e reduzir, por exemplo, a taxa de agrotóxicos nesses alimentos. Além disso, a gente pode pensar também em algumas ONGs. A gente tem várias ONGs no Brasil que trabalham no sentido da questão alimentar. Uma dessas ONGs até apoiou a realização do documentário Veneno Está na Mesa. E essas ONGs podem, por exemplo, divulgar quais são as empresas, os grandes produtores que utilizam agrotóxicos de maneira indiscriminada, ou podem divulgar onde ter acesso a alimentos orgânicos, aqueles que não utilizam agrotóxicos, entre outras características, nas principais cidades brasileiras. Voltando para esse aspecto mais de informação, a gente pode também pensar que essas ONGs, além de divulgarem essas informações, podem atuar no treinamento dos produtores rurais, se forem, por exemplo, as ONGs ligadas às zonas rurais. Por último, a gente pode também exigir da Anvisa que adote regras mais rígidas no que diz respeito aos agrotóxicos. Hoje, no mundo, os países europeus são uma referência na repressão aos agrotóxicos. Eles têm padrões muito altos de repressão ao uso dessas substâncias. A gente pode tentar se adaptar a esses padrões. Bom, espero que eu tenha resolvido os problemas do seu texto, espero que tenha resolvido os seus problemas e que tenha contribuído para o seu Mil Viu um pouquinho mais rápido. Bom, vem Mil, até a próxima!